Paz do Senhor, povo de Deus, querido irmão, querida irmã, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD expositiva. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estamos na lição de número 3, lição essa que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. Glória a Jesus. E no nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 8. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Jesus. E a nossa verdade prática, ela vai nos dizer que é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Nossa verdade prática, ela nos diz que só pela graça, irmãos, é que nós somos salvos, perdoados e há uma reconciliação com o nosso Pai, com o nosso Criador. A palavra-chave desta lição é nada mais, nada menos do que graça. E nessa lição nós vamos entender um pouco do que é graça, nós vamos entender como podemos alcançá-la, obtê-la, como nós podemos se achegar mais ao nosso Deus. A lição está rica em ensinamentos, como todas, né? Bem falando, vem sendo feita. Aleluia, glória a Deus. Mas, antes de irmos para a lição, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Se inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha. Espalha aí para teus grupos, nos teus contatos, as nossas aulas, as nossas lições, o nosso canal. E assim o YouTube entende que tem relevância, o nosso conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. E assim, todos juntos podemos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Agora, sem enrolação, vamos para a lição. Glória a Deus. Como eu já li o texto áureo da nossa lição, que está lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, vamos para o primeiro tópico da nossa lição. E neste primeiro tópico, meus irmãos, nós temos 4 subpontos, 4 subpontos para ser destacado, mas eu vou ler os subpontos quais são e já vou abordar de uma forma completa todos os subpontos em um só comentário, porque é muito concernente um com o outro. O primeiro subponto é o seguinte: o Concílio de Jerusalém. Segundo subponto é o relatório de Pedro neste concílio. O terceiro subponto é o relatório de Paulo e Barnabé, também nesse mesmo concílio. E o quarto subponto é o discurso de Tiago. Então, vemos aí que temos um subponto, 2, 3 e 4. Então, eu farei o comentário abordando já esses 4 subpontos. Glória a Deus. O Concílio de Jerusalém foi uma reunião importante da igreja primitiva, narrada em Atos 15. O que é concílio? Nós vamos ver um pouco mais para frente, nós vamos ver o que aconteceu com essa assembleia, com essa reunião aí de ministros lá neste concílio. Vamos saber o que aconteceu? Alguns cristãos ensinavam que os não-judeus, chamados gentios, nós vimos isso na lição passada, que gentios são pessoas não-judeus, né? Os convertidos ao cristianismo, mas que não eram judeus, ou até convertidos ao judaísmo, mas que não eram judeus de origem, eram chamados de gentios. Então, alguns cristãos ensinavam que os não-judeus precisavam ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés para serem salvos. Isso era um ensinamento errôneo. E era isso que Paulo, Barnabé e todos ali queriam mostrar que não, que todos ali que fosse alcançado pela graça seria salvo. E isso também gerou uma grande discussão entre os irmãos naquele concílio. Então, os apóstolos e os líderes da igreja, os anciões ou os presbíteros, né, que eram os líderes da igreja, se reuniram em Jerusalém para decidir esta questão. Aí formou-se o Concílio de Jerusalém. Aí, Pedro ele faz o seu relatório. O relatório de Pedro lembra
que Deus já havia dado o Espírito Santo aos gentios, mostrando que ele os aceitava pela fé. Aleluia. Esse foi o relatório de Pedro. Aí Paulo e Barnabé, vejam aí que eu já estou abordando já os outros subpontos. Paulo e Barnabé, eles entraram e contaram como Deus estava salvando pessoas entre os gentios. Ou seja, mais e mais conversões estavam acontecendo. E como bloquear isso? Como bloquear? Se a graça estava salvando este povo, a graça estava salvando essas pessoas, pessoas se convertendo, e eles não iriam passar o ensinamento errado, dizendo que só se eles fossem circuncidados ou não, e também guardar toda a lei de Moisés, eles seriam salvos. Não, ele aqui mostra que é pela graça de Deus. Aí Tiago, ele conclui em seu discurso que os gentios não deveriam ser obrigados a cumprir toda a lei de Moisés para serem salvos. E Tiago afirma isso perante todos ali. Mas vamos entender algumas orientações que foram dadas aos gentios acerca para que eles evitassem algumas práticas que os judeus, seguindo a lei de Moisés, praticavam. E eles colocaram, né, essas orientações para os gentios também. Evitar alimentos oferecidos a ídolos. Não consumir sangue. Não comer carne de animal estrangulados. Fugir da imoralidade sexual. Isso tudo foi imposições que fizeram aos gentios para que eles seguissem a lei de Moisés. O Concílio de Jerusalém ensinou que, entendam bem, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. A igreja deve buscar unidade, ouvindo a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo ao resolver conflitos. E esse concílio marcou um momento decisivo para a expansão da igreja e do evangelho entre todas as nações, entre todos os povos, gentios ou não gentios. O evangelho alcança a todos. A salvação, ela é dispensada por Deus mediante a sua graça, não por obras da lei. É pela graça divina que somos salvos. E é aqui que, neste tópico primeiro, quer dizer, quando a graça preserva a unidade da igreja. Quando a graça preserva ali, os seus congregados. Aleluia. A graça não é por obras, não é para lideranças ensinar erradamente que as obras lhe dará a salvação. Não, é pela graça que sois salvos. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. Tópico de número 2. De igual modo, o tópico 2 tem os seus subpontos, porém, apenas 3. E o título do segundo tópico é um presente de salvação para todos. E eu também vou abordar, de uma forma geral, os 3 tópicos aqui mencionados, que são o que é a graça de Deus, Jesus Cristo como manifestação da graça, e o terceiro subponto, a graça é para todos os povos. Glória a Jesus. Fazendo aqui já esta exposição do tópico primeiro, começando pelo primeiro subponto, a graça de Deus é o favor. Quem não sabia o que era graça, vai saber agora. Você, professor, professora, enfatize bem isso na sua sala de aula. A graça de Deus é o favor imerecido que Deus concede às pessoas. Em outras palavras, é o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, não porque merecemos, mas porque ele é bom e misericordioso. A graça é algo que ele me dá, mas eu não mereço. É ele derramando o seu perdão, o seu amor, a sua misericórdia por uma pessoa
porque não merece. Aleluia. Isto é a graça do Senhor. Explicando de forma simples, para que meus irmãos entendam. Imagina, eu vou fazer uma analogia aqui agora. Imagina uma pessoa que tem uma dívida enorme e não tem como pagar. Imagine só aí, imaginou? Pronto. Então, alguém paga toda a dívida por você. Alguém pagou toda a tua dívida sem pedir nada em troca. Ah, me paga depois, como puder. Vai me pagando de parcela, vai me pagando de pedaço, determina algum tempo, não. Sem pedir nada em troca, essa pessoa pagou uma dívida que tu achava que era impagável. E isso é um exemplo da graça de Deus. Pagar o preço dos nossos pecados, ou seja, pagou uma dívida, ele pagou algo que ele não cometeu, foi o meu e o seu pecado, mas ele pagou com o sangue dele, ele pagou com a própria vida. É pagar o preço dos nossos pecados, oferecendo gratuitamente o perdão e a vida eterna. Ele pagou a nossa dívida, ele pagou o preço por nós e ainda nos deu bônus, ainda nos oferece perdão e vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E o que a Bíblia ensina sobre isso? Em Efésios 2, versículo 8 a 9, nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, diz assim, somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus. Aleluia. Gratuitamente. Ele não cobra nada por isso. Aleluia. O dever nosso é apenas servi-lo. O dever nosso é apenas obedecê-lo. O dever nosso é apenas ser cristão. Glória a Deus. Levar o evangelho. Mostrar essa graça maravilhosa que ele nos dispensou para outras pessoas, para todos os povos, para todas as nações. Isso é um presente de salvação para todos, a graça de Deus. Glória a Jesus. O que a graça produz? Em mim, em você, em todas as nações. Perdão dos pecados, salvação pela fé em Jesus, força para viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida que agrada a Deus, e esperança da vida eterna. Tudo isso a graça produz em nós. Tudo isso a graça nos proporciona. Glória a Deus. Resumindo tudo em uma frase, a graça de Deus é o presente da salvação que ele oferece gratuitamente por amor a todos os que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Tópico de número 3. Crescendo na graça. Esse é o título do tópico de número 3. E aqui também nós vamos abordar os 3 subpontos que ele tem, dentre um único comentário. Como nos aproximar do trono da graça, quando devemos nos achegar ao trono da graça e o que recebemos quando nos achegamos ao trono da graça. Aleluia! Como nos aproximar do trono da graça, né? Que é o primeiro subponto. Aproximar-se do trono da graça é chegar à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Com o coração sincero, confiando que ele nos ama, nos ouve e está pronto para nos perdoar e ajudar. É perdoar e ajudar. Ele nos perdoa e nos ajuda quando queremos a não cometermos mais pecados. Na prática, fazemos isso. Na prática, nós fazemos isso. Orando, conversando com Deus, que a oração é um diálogo, queridos. A oração não é aquela coisa mecânica, com vãs repetições, não. A oração, verdadeiramente, é uma conversa, é um diálogo teu com o Pai. É um diálogo teu com o teu Criador. É um diálogo teu com Jesus Cristo. Glória a Deus. Orando, conversando com Deus, lendo e obedecendo a sua palavra, lendo e obedecendo, que é pôr em prática o que você lê.
glória a Deus, a palavra de Deus que está na Bíblia. Confessando nossos pecados e nos arrependendo. É confessar e se arrepender. Não adianta confessar e não se arrepender. Aleluia. Confessando nossos pecados e nos arrependendo. Confiando em Jesus e não em nossos próprios métodos. Aleluia. É confiar em Deus e não em nossos próprios métodos. Eu vou fazer que vai dar certo, eu tenho certeza, eu me conheço, eu tenho experiência nisso. Eu sinto de mim que vai dar. Não, confiar em Deus. É confiar em Deus, é pôr em prática o que você lê, é confiar na direção do Espírito Santo. Isso é que vai dar certo, não os seus próprios méritos. Exemplo, assim como um filho, veja como é a confiança em Deus. Depositar toda a confiança nele. Assim como um filho corre para os braços do pai, quando precisa de ajuda, nós também podemos ir até Deus correndo para o braço do pai a qualquer momento, porque Jesus abriu esse caminho para nós. Entendam bem que quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, ele está dizendo, acabou o intermédio de sacerdote. Acabou você pedir para alguém expiar o seu pecado. Não, é você e Deus. É você diretamente com o Criador. É você em oração, em diálogo, é conversando com o próprio Deus. Aleluia. Resumo em uma frase este tópico. Aproximar-se do trono da graça é buscar a Deus com fé por meio de Jesus Cristo, que ele nos recebe com amor, misericórdia e graça. E o que é graça? É o favor imerecido, que é o contrário da misericórdia. E o que é misericórdia? É aquilo que eu mereço e ele não me dá. E o que é que eu mereço? Por ser pecador, o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas ele não me dá a morte, ele me dá a sua misericórdia. Como? Derramando sobre mim a sua graça, o seu favor imerecido. Glória a Deus, queridos. Recebe essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. Que tenhamos uma boa aula na nossa escola bíblica dominical, seja ela no sábado à noite, seja ela no domingo pela manhã, mas que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Enfatiza bem com teus alunos o sentido da graça, o que significa a graça e o que ela representa e o que ela dispensa sobre nossa vida quando nós alcançamos essa graça. E também como chegar ao trono da graça, como chegar ao dono da graça. Amém? Glória a Deus e que Deus vos abençoe.